Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Cami, ele é o Gui e nós somos da Oficina Multisport. Então, a Oficina Multisport é uma empresa de consultoria esportiva. A gente oferece serviços diferenciados, sempre buscando contato com a natureza e uma vida saudável. Com a assessoria, a gente monta a periodização individualizada do treinamento para a corrida de aventura. Também trabalhamos com a corrida de montanha, com escalada e outros esportes ao ar livre, buscando saúde e performance. Além das planilhas, a gente realiza diversas oficinas para desenvolver habilidades técnicas, sendo de escalada, de corrida de aventura, de trail running também. E se seu objetivo é uma competição esportiva, ou uma travessia de trekking, ou uma expedição de escalada, a gente ajuda você a montar o seu planejamento estratégico, vamos falar de logística, de planejamento nutricional, etc. e tal. Então, essa é a Oficina Multisport. E na live de hoje, que a gente vai falar sobre treinamento físico para corridas de aventura, o conteúdo dessa live é parte do Manual do Atleta da Oficina Multisport, que é onde a gente reúne o conhecimento sobre fisiologia do esporte, treinamento que a gente considera que todo atleta tem que ter. Então, são conhecimentos fundamentais, eu acho que não só para os treinadores, mas para todos os atletas, todo mundo que está aí buscando o autoconhecimento e o desenvolvimento corporal, seja através da modalidade esportiva específica, né? A gente acredita que o treinamento físico é 50% do caminho para ser um bom corredor de aventura, né? Os outros 50% é fazer um planejamento estratégico minucioso, mas eu acho que o treinamento físico é um assunto bem popular, porque todos nós treinamos, né? Seja mais ou seja menos, essa é uma coisa comum, não é uma novidade, né? Uma coisa que todos nós, atletas de corrida de aventura, fazemos para se preparar para uma prova. Bom, quando a gente alinha para alguma largada, tá treinado é premissa básica, né? Assim, todo mundo vai estar treinado, a gente tem que pensar isso. Mesma coisa com equipamento. Por exemplo, eu largo com uma barra forte e o cara da outra equipe larga com uma Specialized, já larga em desvantagem, né? Então, o treinamento físico é isso. A gente tem que largar todo mundo com o mesmo nível se o foco é disputar as primeiras colocações, né? Mas se o seu foco não é disputar as primeiras colocações, estar em dia com o treino, estar bem treinado, vai te ajudar a terminar a prova mais rápido e a sofrer menos, vai te ajudar a ter mais oxigênio para tomar decisões, né? Então, decisões sejam de navegação, né? De escolher a rota, decisão de resolver alguma treta dentro da equipe, né? Então, quando a equipe briga, alguém tem que estar com a cabeça mais oxigenada para tomar uma decisão mais sensata, né? Que mais? Ou agir proativamente em caso de algum imprevisto também, né? E também reconhecer as ameaças. Então, a gente precisa sim estar bem treinado para ter mais oxigênio para tomar decisões. Durante o treinamento físico da corrida de aventura, a gente vai tentar simular o máximo de variáveis possíveis durante as sessões de treino. Então, além das 3 modalidades, né, da canoagem, da corrida e da bike, constantemente a gente vai inserir treinos de habilidades específicas e também trazer, também fazer experiências nutricionais e sessões que vão simular o máximo as condições do nosso objetivo. Então, além da gente sair para correr, para pedalar e para remar, isso é a primeira coisa que qualquer um de nós tem que fazer, né? Existem muitas outras coisas dentro desse treinamento que a gente vai falar daqui por diante. Na Oficina Multisport, a gente transmite isso aos nossos atletas, procurando periodizar o treinamento das modalidades da corrida, da bike e da canoagem,
e também outras sessões estratégicas que vão trazer experiência e autoconhecimento para cada um dos atletas, levando em consideração o objetivo de cada um, a rotina de cada um e a aptidão física de cada um. Uma boa preparação física acontece a longo prazo, né? E na oficina Multisport a gente divide em 4 fases, começando com um período de base que é bem longo e bem consistente. Bom, a corrida de aventura comprova pra gente que os seres humanos estão entre os animais mais resistentes do planeta. Isso muito por conta da nossa capacidade aeróbica. A corrida de aventura, um esporte de longa duração, de endurance, onde a capacidade aeróbica é predominante. E o ser humano, né, ele tem algumas características que indicam pra gente que a evolução fez com que o metabolismo aeróbico fosse o mais eficiente para o ser humano se movimentar, né? A gente tem um sistema uma capacidade de sudorese, de regular a temperatura corporal, a ausência de pelos ajuda a gente a regular a temperatura corporal durante o movimento de maneira mais eficiente que a maioria dos outros mamíferos. A gente tem uma capacidade de restauração dos estoques de glicogênio mais rápida do que a maioria dos outros animais. E a gente principalmente tem uma eficiência no uso da gordura corporal como combustível para se movimentar. A capacidade aeróbica do ser humano é ilimitada. Quanto mais você treinar em baixa intensidade ao longo da sua vida, mais você vai desenvolver a sua capacidade aeróbica, características aeróbicas. Ao passo que a capacidade anaeróbica é limitada pela genética e pela sua idade. Mas, numa corrida de aventura, o tempo que você passa em baixa intensidade, permitindo que você utilize a gordura corporal como fonte de energia, talvez seja maior, talvez seja predominante ao longo do percurso. Mas treinar e ter uma capacidade anaeróbica também bem desenvolvida também pode ser determinante dentro de um percurso de corrida de aventura. Um pouco de fisiologia, de bioquímica, que como eu mencionei, é muito importante que todo atleta tenha conhecimento, vai dizer pra gente que existem 2 caminhos na produção de energia para qualquer trabalho celular: o metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico. E isso vai direcionar pra gente o treinamento. Então, o ideal é que a gente, em momentos diferentes, treine o metabolismo aeróbico e o metabolismo anaeróbico durante o treinamento. Bom, como a gente planeja o treinamento para a corrida de aventura? A gente começa dividindo o treinamento em aspectos fisiológicos e aspectos técnicos. Aspectos fisiológicos são estímulos que vão promover adaptações no seu organismo para melhorar a sua performance, especificamente o treino do metabolismo aeróbico ou anaeróbico, o treino de uma capacidade psicológica também a gente vai considerar como um aspecto fisiológico do treinamento. Aspectos técnicos são as habilidades específicas das modalidades da corrida de aventura, como por exemplo treinar a pilotagem da mountain bike durante uma descida técnica, ou a própria orientação, navegação é uma capacidade técnica que a gente precisa treinar para uma corrida de aventura também, né? As capacidades técnicas vão não só permitir que a gente seja mais eficiente ao longo do percurso, mas também vão garantir a segurança no nosso deslocamento, né? Então vão evitar que a gente sofra uma queda de bicicleta, por exemplo, porque você tem mais habilidade técnica para pilotar a mountain bike, por exemplo. Então, muito importante uma preparação técnica também. Então, a gente costuma também separar
as sessões de treino com objetivos fisiológicos e sessões de treino com objetivos técnicos. A gente começa dividindo o tempo que a gente tem disponível para preparação em 4 fases do treinamento, sendo que a gente dá nome de acordo com os objetivos de cada uma dessas fases. Então a fase 1 a gente chama de desenvolvimento aeróbico. A fase 2, um período de transição, que a gente chama de técnica e fortalecimento. Fase 3 é o desenvolvimento anaeróbico. E a fase 4 é o pico de performance. Durante o planejamento da periodização de treino, planejamento da preparação, a gente começa a planejar de trás para frente. A partir da data da prova, da data do objetivo, da prova-alvo, a gente determina que as 2 últimas semanas fazem parte da fase 4, do pico de performance. Especificamente a semana do evento, a gente chama de pico de performance. E a semana anterior, ou melhor ainda, os 10 dias anteriores ao evento, a gente chama de polimento. Um período onde menos é mais, onde a gente tem que ter muito mais cuidado para não botar tudo que a gente construiu a perder do que realmente tentar ganhar adaptações fisiológicas ou técnicas tão próximo da data do evento. Então, período de polimento, a gente diminui volume, diminui intensidade, diminui os riscos de queda, de baixa da imunidade. A gente está buscando, na última fase do treinamento, no último momento de preparação, a gente está buscando o desenvolvimento psicológico, se sentir bem mentalmente, aprimorar a tática, a estratégia específica. Esse é o objetivo da última fase de treinamento. E voltando no planejamento, quando a gente define de trás para frente, as 2 últimas semanas a gente define como a última fase do treinamento. A semana anterior à fase 4 sempre vai estar terminando uma das fases anteriores com uma semana regenerativa, que é uma oportunidade de dar descanso, de novamente diminuir o volume do treino semanal e principalmente se recuperar da semana controle. Então, planejando a preparação para uma prova, primeiro eu defino a data-alvo, as 2 semanas anteriores, que eu vou chamar de pico de performance e semana de polimento. E, principalmente, eu vou a partir dos 21 dias antes da largada, das 3 semanas antes, definir que é a minha última semana controle. Ou melhor ainda, 21 dias antes da largada, minha última oportunidade de realizar um treino simulado, onde a gente vai tentar aproximar nossas condições do treinamento das condições que a gente vai encontrar no evento. A partir daí é que eu vou montar o ciclo de treinamento, porque a modulação do treinamento significa que quantas semanas a gente vai passar buscando o mesmo objetivo, quantas semanas a gente vai dar de descanso para o corpo, em função da semana controle. Eu costumo sugerir a ciclagem da semana controle a cada 3 semanas. Então, eu vou propor o treino simulado mais importante 3 semanas antes do evento. Esse simulado, se a gente tem tempo disponível, eu vou repetir ele 3 semanas anteriores e 3 semanas anteriores, de acordo com a disponibilidade de semanas de preparação realmente. E, obviamente, depois de cada semana controle, a gente prescreve uma semana regenerativa, que também serve para a gente se recuperar e avaliar se a gente alcançou os objetivos naquela semana controle ou naquela fase, se a gente vai mudar o objetivo do treinamento. A partir desse momento em que eu tenho definido a fase 4 e a última semana controle, é que eu vou me perguntar quantas semanas eu tenho disponíveis para preparação, para determinar
quantas semanas em cada uma das fases eu vou passar treinando. Sendo que a fase 3 de desenvolvimento anaeróbica, ela só vai ter os maiores benefícios, ela só vai ser melhor aproveitada se a gente completar a fase 1 e a fase 2. Se a gente tiver um desenvolvimento aeróbico ideal. Porque o desenvolvimento da capacidade anaeróbica, como eu falei, é limitado. E o desenvolvimento da capacidade anaeróbica é ilimitado. Então, eu posso ter esta capacidade, né, sobre essa capacidade anaeróbica sobre uma pequena capacidade aeróbica ou no topo de uma base aeróbica sólida e bem desenvolvida. Essa é a resposta para quantas semanas a gente vai passar em cada uma das fases do treinamento. Em outras palavras, para a corrida de aventura, eu costumo priorizar o desenvolvimento aeróbico. E só se eu tenho tempo disponível de preparação é que eu vou incluir 4, 6, 8 semanas de desenvolvimento anaeróbico. Que tempo recomendas estar em cada fase? Isso vai depender de quanto tempo você tem disponível para o seu objetivo. Se você tem todo o tempo disponível, acho que de 20 a 24 semanas é o que eu recomendo para que você tenha o desenvolvimento da sua capacidade aeróbica e o desenvolvimento da sua capacidade anaeróbica antes de um evento-alvo. O que eu posso dizer, né, o que eu posso repetir é que o que está fixo são as 2 semanas finais antes do evento, que essa marca a fase 4 do treinamento. A fase 3 pode ter 1 semana, pode ter 8 semanas ou pode nem existir. A fase 2, da mesma maneira, pode ter 1 a 7 semanas. E a fase 1, essa sim, se você tem pouco tempo disponível, a minha sugestão é que você faça o desenvolvimento aeróbico e o pico de performance, ou seja, a fase 1 e a fase 4. O que significa que a fase 1 ela pode ter de 1 a 15, 16 semanas. Não é uma regra fixa, isso é de acordo com a individualidade de cada atleta, porque cada atleta absorve os estímulos do treinamento e tem uma resposta em diferentes tempos, e cada atleta possui uma disponibilidade de tempo para o evento, bem como uma disponibilidade de tempo na sua rotina diária. Então, quando a gente começa a pensar no planejamento, a gente tem que ser realista em determinar quantas horas semanais a gente tem disponíveis para o treinamento. Isso é crucial, é uma informação crucial para a gente planejar se a gente vai focar em uma modalidade, se a gente vai focar em 3 modalidades e quantas semanas disponíveis até a data do evento vai dizer quantas semanas em cada uma das fases de desenvolvimento aeróbico, técnico ou desenvolvimento anaeróbico a gente vai ter até a prova. As semanas regenerativas não podem trazer um overtraining? É exatamente uma prevenção. Você incluir uma semana regenerativa e talvez isso seja uma maneira não ortodoxa, uma maneira não comum de prescrever treinamento, porque é uma modulação muito frequente. Como eu sugiro, uma semana regenerativa a cada 3 semanas é quase que uma conduta super conservadora para prevenir o overtraining, porque exatamente a semana regenerativa a gente tira a pressão sobre o treinamento. É uma semana onde você vai priorizar a recuperação, que significa treinar em baixa intensidade, significa treinar sessões curtas ou até mesmo dar mais descanso entre uma sessão de treino e outra. Então, disponibilizar uma semana regenerativa com mais frequência ao longo da preparação é uma conduta conservadora, que eu acho que faz todo sentido ter essa opção ao longo do treinamento de você programar semanas regenerativas a cada 3 semanas. E da mesma maneira,
a gente programa as semanas controle a cada 3 semanas. A semana controle, que possui um treino que é uma avaliação ou um treino que é um simulado, tende a ser a semana mais exigente do treinamento. Então, a cada 3 semanas, a modulação faz com que o treinamento esteja crescendo, seja horas em volume, horas em intensidade, mas depois da semana controle, a gente realiza a semana regenerativa justamente para a gente ter, não correr riscos de sobretreinamento, né? De não se recuperar entre uma sessão e outra, ou ainda não estar alcançando os objetivos específicos daquela fase de treino, daquela semana, né? Outra pergunta. Sempre priorizar categorias em quais a equipe tem mais dificuldade? Categoria seria modalidades? Eu acho que habilidades, né, no geral, de modalidade ou de habilidades em geral, assim. Bom, aí é o seguinte, eu acho que você prioriza da seguinte maneira: você tem os desenvolvimentos ou o treinamento de aspectos fisiológicos e o treinamento de aspectos técnicos. Os dois têm a mesma prioridade. Aí realmente, se um indivíduo ou a equipe toda tem dificuldade técnica numa canoagem de corredeira que vai ser determinante numa prova, talvez esse aspecto técnico ganhe prioridade sobre o aspecto fisiológico. Em um determinado momento do treinamento, a gente vai tirar os objetivos de desenvolvimento aeróbico, anaeróbico, simplesmente para aprender a remar, para aprender a desvirar o caiaque, para aprender a manobrar o caiaque, enfim, técnicas relacionadas àquela modalidade específica, né? Tipo, no caso da canoagem especificamente, é muito difícil você desenvolver, você chegar até a fase 3 de treinamento sem técnica. É mais interessante priorizar a técnica do que o desenvolvimento físico propriamente dito. Então, isso depende muito de cada prova e de cada atleta, porque a prova, né, poxa, todo mundo rema super mal, mas a prova vai ter 10 km de canoagem. Então, assim, vamos focar em melhorar a técnica, mas vamos priorizar a modalidade que vai ter mais naquele evento, enfim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Voltando aqui nas 4 fases, a fase 3 de desenvolvimento anaeróbico, ela só vai ter um desenvolvimento pleno se a gente já tiver a capacidade aeróbica e um desenvolvimento técnico pleno. Por quê? Porque a gente não vai conseguir andar em alta velocidade, seja na canoagem, seja na mountain bike ou mesmo na corrida, se a gente não tiver uma técnica apurada. E não ter a técnica e insistir em treinar em alta intensidade aumenta os riscos de lesão, seja uma lesão por overtraining, seja uma queda porque você estava andando em alta velocidade, ou mesmo você, como a Cami falou, se você não tem a capacidade aeróbica bem desenvolvida, você provavelmente não vai nem alcançar uma frequência cardíaca elevada numa canoagem que você não tem a musculatura adaptada para aquele movimento ainda, né? Então, a fase 3, talvez uma regra que você pode colocar é que o desenvolvimento técnico ele vai ocorrer antes da fase 3, durante a fase 1 e a fase 2, objetivo o desenvolvimento e o aprimoramento técnico. Na fase 3, aí realmente a gente quer um desenvolvimento anaeróbico, desde que a gente já tenha a técnica suficiente e a capacidade aeróbica para isso. O Vamir está continuando aqui dizendo: digo porque quando terminamos a preparação mais pesada, o risco de abusar na semana seguinte é grande. O lance da semana regenerativa. Então, por isso que é importante ter uma periodização que pode ser feita por você mesma ou por um treinador, que é o mais adequado, e assim, respeitar o que está prescrito, né? Eu acho que isso é fundamental. A semana regenerativa é uma semana para ser regenerativa. Então, a gente sair disso porque, vamos treinar com um amigo, o amigo estava forte, eu descansei 2 dias, estou me sentindo super bem, vou lá e dou tudo num treino que era para ser um dia leve, né? Então, assim, nitidamente isso não estava prescrito e o olhar global, né, do macrociclo
é muito importante, né? Se a gente tá vendo dia a dia, se a gente como atleta, eu digo, tá vendo um dia após outro dia, o que eu tenho de treino hoje, isso tem que ser seguido, porque o macrociclo tá sendo visto pelo seu treinador, né? E você incluir semanas regenerativas vai alterar a modulação do treinamento, que nem eu falei, a modulação significa você determinar durante quanto tempo você vai perseguir um objetivo no treinamento, seja esse objetivo aumentar o volume, ou aumentar a intensidade, ou ganhar técnica, ou ganhar velocidade, enfim, se você não pode seguir um treinamento que seja completamente linear, sem nenhuma modulação, porque vai chegar um ponto onde você não vai evoluir naquele aspecto que era o seu objetivo. E a modulação serve para que você tire o pé, você dê descanso para supercompensação, você dê a oportunidade de avaliação do seu treinador, ou uma autoavaliação do atleta, se os objetivos da semana passada, da fase, foram alcançadas. Você pode seguir adiante na periodização, ou é ideal que eu volte ou freie e siga repetindo os mesmos objetivos, ou mude o planejamento para alcançar outro objetivo agora. A modulação frequente, essa é a minha, talvez a minha maneira não ortodoxa. Eu gosto de uma modulação mais frequente, você realizar uma semana controle e uma semana regenerativa em seguida, a cada 3 semanas, te coloca com frequência avaliando seus objetivos e te dando a oportunidade de descansar e de mudar o planejamento também. A simulação tem uma proporção de quanto em relação à prova-alvo? Tá, a simulação, a gente se refere à sessão de treino simulado. E esse treino talvez seja o treino mais importante da preparação. Eu diria que o último simulado antes da prova, que acontece 21 dias antes da largada, é a sessão de treino mais importante. E essa sessão de treino, se você tem tempo disponível, se você teve semanas de preparação disponível, você ciclou essa semana de treino com a semana controle, esse treino simulado com as semanas controles a cada 3 semanas. E com isso, a cada 3 semanas você aprimorou o simulado, que pode significar aumentou a distância, o volume do simulado, ou aumentou a intensidade, ou aumentou o volume e a intensidade para tentar simular a velocidade de prova. E não só isso, você tentou simular as condições de terreno, de clima, de emocional, porque nas sessões de treino simulado é a sua oportunidade de visualização, de ficar procurando desenvolver o treinamento mental, os aspectos psicológicos, criar essa sessão simulado com uma frequência também de 3 semanas, aprimora o seu desenvolvimento psicológico através dessas visualizações, essas técnicas realmente de treinamento mental que você pode incluir nessa sessão de treino. Esse treino simulado, o último, 21 dias antes da prova, que eu considero ser o mais importante, ele não precisa ter 100% da distância da prova, porque a gente está falando de uma corrida de aventura que pode ter 500, 600, 700 km. Imagina fazer 600 km de treinamento. Mas uma preparação para uma maratona de 42 km, a literatura sugere que 3 semanas antes a gente corra 30, 32 km, que é próximo de 70% do volume da alvo, né, da prova alva. Então, se você conseguir alva, se você conseguir no seu treino simulado se aproximar de 70% da distância da prova, ótimo. Mas, além disso, né, além do volume, você tem que pensar em tentar simular a intensidade, tentar simular as condições ambientais e as condições emocionais. Eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente fazer exercício de visualização, realmente, né?
Recomendas uma alimentação diferente em las fases? Isso Sim, é muito totalmente. importante. A gente vai falar disso em cada uma das fases, tá? Não vamos responder agora. Não, deixa eu já mudar. Não. Camila, você planeja o treinamento para que no período menstrual o treino seja mais leve? Como você faz em provas longas? Acho que para mulheres é difícil saber como treinar nesse período. Bom, isso é um pouco complexo, porque assim, eu não escolho a data da menstruação para não cair no dia de uma prova. E acaba que, talvez por ansiedade, eu menstruo muito durante as provas, assim, logo antes ou durante. É comum eu estar menstruada na data das provas. Eu não regulo artificialmente, né, digamos dessa forma. Então, minha menstruação vem no período, ela é regulada, mas eventualmente minha ansiedade, nervosismo ou pressão, sei lá, interferem na menstruação. Por essa razão, eu prefiro não alterar a minha planilha de treino com relação à menstruação, entendeu? Se é um dia que, estou com muita cólica, estou me sentindo mal, ou estou de TPM, sim, eu faço um treino de baixa intensidade, se era um treino de alta intensidade, se era um treino mais longo, eu faço um treino mais curto, ou eu troco o dia do treino, né? Então hoje eu não tô muito bem, eu vou fazer o treino que é um pouco mais leve para no final da semana ou outro dia eu conseguir fazer o treino que era o planejado para hoje e não perder essa sessão, entendeu? Mas eu faço adaptações mínimas, assim, eu não respeitando o meu corpo, mas eu procuro treinar e forçar para que isso seja uma forma de treinar também, porque se chegar na prova e eu estar menstruada, eu vou ter que competir menstruada, e não é nada agradável, na verdade, né? O que a gente tem mais, a reclamação mais comum é que o período pré-menstrual é difícil de treinar em alta intensidade. Então, eu acho que o treinamento em baixa intensidade é sempre uma boa alternativa, e a razão de você ter uma modulação frequente também te coloca a semana regenerativa próxima, caso você queira adiantar para essa semana da pré-menstruação ou da menstruação, você adiantando a semana regenerativa e tendo uma modulação mais frequente, isso vai ser mais fácil de encaixar no ciclo de treinamento. Vocês podem informar quais tipos de tratamento preventivo de lesões, principalmente nos períodos de treino mais pesados? Treinamento de base. Eu acho que, novamente, o treinamento em baixa intensidade ele tem muito pouca contraindicação. Então, os riscos de lesão no treino de baixa intensidade são menores do que no treino de alta intensidade, e o treino de baixa intensidade te prepara o seu organismo como um todo, não só o sistema cardiorrespiratório, como o sistema músculo-esquelético também, para as próximas fases de treinamento. Então, se você realiza um período de base aeróbica, um desenvolvimento do seu potencial aeróbico pleno, você está muito menos propenso a qualquer tipo de lesão durante o treinamento de alta intensidade. O que não tira os riscos de lesão também do treino em alta intensidade. Agora, qual seria uma boa forma de preparar o aluno para enfrentar uma corrida de montanha com 1.200 de altimetria, sendo que seu local de treino só tem menos altimetria? Tá, vou voltar aqui nas 4 fases de treinamento. Então, a altimetria tem um papel crucial na preparação, e ela também tem que ser usada no momento certo durante o treinamento, porque a altimetria, vamos se referir à corrida agora especificamente, a altimetria ela influencia na intensidade da corrida, é muito mais difícil correr para cima. Então, se eu sempre correr na subida, eu vou estar limitando o desenvolvimento da minha capacidade aeróbica. Essa é a realidade. Mas se eu nunca correr numa subida, eu também não vou ter o desenvolvimento anaeróbico necessário para aquele percurso. Então, eu sugiro que a fase 1, as primeiras semanas, e aí depende individualmente e de quanto tempo temos disponíveis, mas as primeiras semanas de treinamento, eu sugiro que sejam feitas em percursos fáceis, percursos planos. E na segunda fase de treinamento, no período de técnica e fortalecimento, é onde a gente vai começar a incluir percursos com subida. Esses percursos com subida,
vão aumentar a intensidade do exercício, mas durante essa fase 2 eu não quero que a gente esteja na máxima intensidade de treinamento ainda, porque isso está reservado para a fase 3. Durante a fase 2 a gente vai começar a adaptação da musculatura, do sistema musculoesquelético do seu corpo para se preparar para correr em subida. Quem treina em ambientes que não tem desnível, né, em cidades, em regiões que tem pouco desnível comparativamente ao local da prova, tem que procurar nos treinos simulados uma subida, uma escadaria ou, como a gente está passando agora alguns treinos nessa quarentena, simular a subida com um degrau, porque muita gente está sem poder sair de casa nesse momento e assim, com um degrau de mais ou menos a metade da altura da canela ou 3/4 da sua canela, você consegue fazer um bom treino de altimetria. Acho que podemos seguir falando um pouco mais de cada fase agora, para acabar perguntas por hora. Tá, eu queria dizer que eu considero a fase de desenvolvimento aeróbico, a primeira fase, talvez a mais importante para o corredor de aventura. E se a gente tem pouco tempo disponível, eu sugiro que a gente passe esse pouco tempo somente na fase de desenvolvimento aeróbico. Por quê? Porque essa fase ela vai treinar o seu corpo a usar a gordura como combustível. Para treinar, para que seu corpo seja capaz de usar gordura, você realmente precisa limitar a intensidade. Eu falei aqui já na live de nutrição que se o indivíduo sedentário se levanta do sofá, ele primeiro vai acionar a via metabólica anaeróbica e só depois, se tiver se esse movimento continuar, é que ele vai acionar as vias aeróbicas e consumir gordura. E o corredor de aventura, o indivíduo treinado, o atleta de endurance, ele tem uma sequência de acionamento das vias metabólicas invertida com relação ao sedentário. Ele se levanta do sofá e primeiro aciona as vias aeróbicas e só se aumentar a intensidade é que ele vai utilizar o glicogênio. A vantagem de desenvolver a capacidade aeróbica é que a gente tem uma fonte praticamente inesgotável desse combustível como gordura corporal, como uma reserva de gordura corporal. Ao passo que a nossa reserva de açúcar, a nossa reserva de carboidrato para um exercício de alta intensidade é muito limitado. A comparação um indivíduo magro, 70 quilos, 5% de gordura corporal, possui mais de 100 mil calorias disponíveis como triglicerídeos nas suas reservas adiposas, mesmo um indivíduo magro. E mesmo um indivíduo muito musculoso, com grande volume de massa muscular, só tem a reserva de carboidrato de 2.000 calorias. Então 100 mil calorias de gordura para 2.000 calorias de glicose na forma de glicogênio que a gente pode armazenar. Então ser eficiente, conseguir se movimentar à medida que você treina em baixa intensidade, uma das coisas que a gente observa no nosso treinamento é que durante a primeira fase do treinamento a gente sugere realmente limitar a intensidade usando um frequencímetro, limitando a sua velocidade, para você não ultrapassar o seu limiar aeróbico, a sua intensidade máxima de consumo de gordura. E a gente observa que ao longo das semanas de treinamento aeróbica, nessa mesma frequência cardíaca, nesse mesmo valor de batimentos cardíacos por minuto, a gente ganha velocidade, a gente consegue ir mais longe. E isso sugere justamente a adaptação do sistema cardiovascular. O nosso coração definitivamente ficou mais eficiente se ele está com a mesma frequência cardíaca e eu consigo ir mais longe, eu consigo ir mais rápido. E uma outra característica também é preservar as reservas de glicogênio. As reservas de glicogênio são prioritários, são os combustíveis de uso prioritário dos órgãos vitais. Então seu corpo possui mecanismos naturais para priorizar, para preservar o glicogênio
para o uso do coração e do cérebro, principalmente. Então, na corrida de aventura, a gente precisa economizar o glicogênio para cada uma das tomadas de decisões, para cada uma dos momentos durante a navegação, que é o tempo todo, né? Então, durante a fase 1, é a fase em que a gente vai desenvolver os mecanismos necessários para a gente trabalhar para a gente se movimentar usando a gordura e preservar o glicogênio para o cérebro, para os órgãos vitais e eventualmente para uma subida, para uma situação de mais alta intensidade ao longo da corrida de aventura. Durante essa fase é muito interessante porque nós somos animais aeróbicos, essencialmente aeróbicos, mas alguns hábitos da vida moderna inibem o metabolismo lipídico, por exemplo, o sedentarismo, ou mesmo a dieta rica em açúcares refinados, o estresse emocional vai inibir a sua capacidade aeróbica. E sabendo disso, durante o treinamento dessa fase, a gente também costuma estimular e incentivar esse metabolismo através de estratégias nutricionais. Então, é nessa fase de treinamento que eu sugiro algumas sessões de treino em jejum, algumas sessões de treino em que realmente você já começa o treino com seus estoques de glicogênio depletados para estimular o seu corpo a usar a gordura como energia. E o inverso numa fase de treinamento do desenvolvimento anaeróbico. Então, durante o treinamento anaeróbico, eu sugiro realmente começar a sessão de treino com seus estoques de glicogênio cheios, repor a glicose ao longo do treinamento. Mas sim, durante as diferentes fases do treinamento, diferentes estratégias nutricionais para cada uma das sessões de treino. De maneira geral, durante a fase 1 e 2, a gente vai fazer treinos em jejum e durante a fase 3, a gente vai fazer treinos com a máxima capacidade de absorção de carboidratos. A gente vai testar aí se a gente consegue tomar um gel a cada meia hora ou 2 gels a cada meia hora, enfim. A fase 1 do treinamento, ela tende a ser chata, digamos assim, né? Porque, um treinamento em baixa intensidade, que a evolução é visível, mas é lenta, comparado, né, às outras fases do treinamento. Então, assim, muitas pessoas querem o resultado rápido e a fase 1, ela vai te dar uma base para você crescer além do que você imagina ser possível, entendeu? Mas para isso você precisa passar pela fase do treinamento de base. E aí na Oficina Multisport a gente desenvolveu uma forma bem legal de fazer o treinamento de base, de passar pela fase 1 e pela fase 2 de treinamento, e que a gente chamou de desafio 1000 km em 100 dias, né? Que consiste em correr 1000 km em 100 dias. Então, os treinos são 90% do tempo em baixa intensidade e a gente vai gradativamente aumentando o volume. Então, na primeira semana, os atletas correm 60 km, na última semana, 100 km. E durante esse período dos 100 dias, tem aí o ganho aeróbico necessário para adentrar as próximas fases do treinamento. As vantagens são inúmeras do desenvolvimento da capacidade aeróbica. Então, ter descoberto o 1000 km em 100 dias foi como descobrir como incentivar os nossos atletas a alcançarem esses benefícios do desenvolvimento aeróbico, né? Então, como eu falei, a capacidade aeróbica vai trazer saúde, vai ajudar o seu sistema imunológico, não vai apresentar contraindicações alguma. Quanto mais você fizer treinos em baixa intensidade, mais você vai se desenvolver aerobicamente ao longo de toda a sua vida. Isso explica os atletas que já são seniors, que têm muito bom desempenho em provas longas, provas de ultra trail ou mesmo as corridas de aventura, né? Então, a ideia do período de base é colocar o máximo do volume que você é capaz de fazer
em baixa intensidade. Claro, cada atleta é um caso em particular, né? Porque cada um tem a sua rotina, mas é necessário que esse período seja um desafio para você, tanto físico quanto mental. E isso requer resiliência, disciplina e paciência, né? Essa fase também a gente considera que traz muito autoconhecimento para cada um individualmente, porque a gente, através do manual do atleta da oficina, a gente escreve o que acontece com cada um durante essa fase, mas o que é importante é a pessoa entender o que acontece e realmente sentir isso, né? Porque é uma transformação muito grande dentro da gente. Então, esse autoconhecimento que a gente ganha no período de base é muito, muito importante para levar para as outras fases. E como o Gui falou, o aprimoramento da capacidade do nosso corpo em usar a gordura como fonte de energia vai ser uma vantagem quando a gente competir, né? Já que as nossas provas têm foco, são mais longas, né? Tem foco em endurance. A própria estratégia nutricional, quando a gente propõe os primeiros treinos em jejum para um atleta que não está acostumado ou nunca fez isso, é um choque de paradigmas a serem quebrados realmente, né? Então, essa talvez experiência psicológica, eu já mencionei aqui em outras lives, várias vezes sobre o apego emocional com a comida. Então, quando você tem uma oportunidade ao longo da preparação de treinar em jejum, você realmente consegue separar a sua necessidade da sua vontade com relação à estratégia nutricional para a corrida de aventura, né? A fase 2, ela é uma transição entre o desenvolvimento aeróbico e o desenvolvimento anaeróbico. Então, algumas sessões de treino durante a fase 2 vão ter características aeróbicas e outras sessões vão ter características anaeróbicas, como, por exemplo, a inclusão dos percursos com subida, que nem eu falei aqui mais cedo. Mas, vou repetir também o que eu falei mais cedo, que a fase 2, uma dos principais objetivos dela é que é a última oportunidade do aprimoramento técnico antes de passar para as fases com sessões em alta intensidade. Então a fase 2 é uma transição e nela a gente vai fazer alguns treinos com características de aeróbicas e anaeróbicas, né? Durante a fase 1 e a fase 2, a gente costuma também na semana controle incluir uma sessão de treino que a gente chama de avaliação. A mesma sessão de treino que a gente chama de avaliação, mais tarde ela vai se transformar, vai ser substituída pelos treinos simulados. Mas se a gente tem bastante tempo disponível para preparação, as primeiras semanas controles vão incluir sessões de avaliação. E essa avaliação vai ser principalmente das características aeróbicas. Vai ser uma avaliação onde a gente vai principalmente avaliar a nossa velocidade aeróbica máxima, a nossa velocidade dentro daquela frequência cardíaca do limiar aeróbico, que a gente vai ver essa velocidade mudando. Vamos de perguntas. Como vocês organizam a periodização diante das inúmeras provas que vocês participam? Bom, a gente usa as provas como treinos simulados para um objetivo maior lá na frente, né? Então a gente escolhe 1, 2, no máximo 3 provas no ano para serem as provas onde a gente vai ter o pico de performance. E assim, essas provas elas têm que ser escolhidas com muita cautela, tem que ser provas muito específicas, muito importantes mesmo, porque sim, vão ter as outras, e as outras a gente tem que competir como se fosse um treino. Então vai treinar na semana anterior, na semana seguinte vai ser uma semana regenerativa, mas também vai treinar, e não vai estar no pico de performance nessas provas. É isso que é importante ter na cabeça, né? Porque vai chegar lá na hora, você vai querer dar tudo, aí de repente não ganha, fica frustrado, mas na verdade é isso, você não estava no seu pico de performance nessa prova, e é isso que tem que ser levado em consideração. Eu acho que 2 a 3 picos de performance por ano é um limite saudável.
Muita gente procura a gente muito tarde antes de uma prova. Então, daqui a 1 mês eu vou competir, daqui a 2 meses eu vou competir, eu quero chegar muito bem. Então, o que você vinha fazendo? Eu vinha treinando pouco, né? Então, assim, a gente vai dar o nosso melhor no treinamento, mas o resultado a gente consegue assegurar quando a gente passa pela fase 1 e 2 bem feitas do treinamento. Certo? Certíssimo. Vocês indicam o treino funcional em todas as fases? Em qual fase é mais importante? Eu acho que na fase 2. Pode-se incluir alguma coisa de treinamento funcional na fase 1 já. Na fase 2 eu acho que seria o momento ideal, o momento mais importante. E na fase 3 já é concorrente com o treinamento de alta intensidade específico da modalidade. Então imagina que se você estiver treinando por uma corrida de aventura, você vai ter que fazer algumas sessões de treino de corrida, algumas sessões de treino de canoagem, algumas sessões de treino de bike, de ciclismo em alta intensidade, e isso é concorrente com o treino funcional, que na maioria das vezes também inclui exercício de alta intensidade. Então, acho que na fase 2. Com respeito ao peso, recomenda chegar com o peso normal ou com 1 a 2 quilos a mais? Eu acho que o peso normal, as mudanças de peso para competir, elas são perigosas, porque as mudanças repentinas de peso, elas podem ser influenciadas muito mais pela perda de líquidos, pela desidratação, do que pela alguma eficiência músculo-esquelética. Então, você chegar com menos ou mais peso por estar mais desidratado, ou você estar mais gordinho antes da prova, eu não vejo nenhuma vantagem, porque como a gente viu, mesmo um indivíduo com 5% de gordura corporal já possui mais de 100 mil calorias de estoque de gordura, de triglicerídeos. Isso é suficiente para andar 500 quilômetros. Então, assim, a gente tem reserva de gordura suficiente e não é necessário colocar nenhum peso a mais, ainda mais antes da prova. Eu acho que isso você realmente vai sentir como carregando um peso a mais, e não uma coisa que você vai perder, porque o estoque para perder você já tem. O que você precisa é treinar o seu corpo para consumir esse estoque. Isso é mais importante do que comer mais, né, e chegar mais gordinho para fazer uma prova de expedição. Sim, eu acho que talvez não seja isso o determinante, sim a quantidade de treino aeróbico ou anaeróbico que você faz para uma prova mais longa ou mais curta, né? Outra pergunta: como treinar as modalidades de corrida de aventura durante a semana? É correto treinar corrida, canoagem e bike em um dia de final de semana, por exemplo? Como vocês fazem essa divisão? Sim, eu acho essencial que pelo menos em uma sessão de treino por semana a gente tenha alguma transição de uma modalidade. Como a corrida de aventura não tem um padrão fixo, as transições entre as modalidades podem acontecer em qualquer combinação. A gente tem que, ao longo do treinamento, criar todas as combinações para a gente realmente estimular ou simular a condição para o organismo saber lidar com aquela situação de transição de uma modalidade para outra. E eu não vejo problema nenhum num dia mais longo, num dia de treino mais longo, a gente incluir as 3 modalidades. Aí eu acho que isso já responde a próxima pergunta também. Dentro de alguma das fases, vocês realizam mais de um treino em um mesmo dia, independente do tipo de treino? Sim. Sempre o treino simulado, que nem eu falei, os treinos simulados vão acontecer, né, na minha sugestão, toda semana controle, a cada 3 semanas a gente vai fazer um treino simulado, sendo o mais importante 21 dias antes da prova. Agora isso também é muito particular de pessoa para pessoa. Idealmente, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho 30 horas semanais para treinar. Maravilhoso, vamos fazer 2, vamos fazer até 3 modalidades por dia. Eu tenho 10 horas por semana para treinar. Eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho família, etc e tal. Então,
vamos fazer uma modalidade por dia. E nos treinos simulados a gente faz 2 para simular a transição das modalidades, que faz parte, né? Não em todos os treinos simulados, enfim, cada caso é um caso, né? Dentro dos treinos simulados, pode ser importante e sendo alcançável treinar em equipe, né? Uma das características da corrida de aventura é a gente desenvolver o trabalho em equipe, e ao longo da preparação a gente precisa planejar como desenvolver o trabalho em equipe, e os treinos simulados é a melhor oportunidade, né? Na opinião de vocês, para um melhor planejamento nos treinos, o ideal seria a prova divulgar a sua distância total ou a distância em cada modalidade? Isso faz diferença na montagem dos seus treinos? Sim, porque quando uma prova divulga que as sequências de modalidade, quanto mais informação a prova fornecer para a gente, mais próximo das condições da prova a gente vai realizar nosso simulado, né? Então pode ser que a gente tenha informação suficiente da prova para saber que o trecho, a etapa de canoagem mais longa da prova vai ter 80 quilômetros. Então, em algum momento da preparação, se eu tiver a oportunidade de realizar uma sessão simulada de 80 quilômetros de canoagem, eu vou aproveitar essa chance. Até quem perguntou isso foi o Fernando. Fernando, na prova de 2008, no Mundial de Corrida de Aventura de 2008, que foi em Jericoacoara, a gente teve as distâncias definidas com um certo tempo de antecedência, e a gente treinou na nossa preparação física um simulado que era a perna maior daquela modalidade. Então eu lembro que canoagem eram 80 km, a gente remou 80 km em um dos treinos, sempre em equipe, sempre nós 4, né? A equipe era eu, o Gui, o Lico e a Bárbara. Então eu vinha para Brasília, eu morava em São Paulo na época, mas eu vinha para Brasília, a gente fazia esses treinos. Então foram 80 km de canoagem, 130 de bike e sei lá quantos de trekking. Todos a gente fez simulando condições com mapa, com bússola, simulando as condições de terreno, de temperatura, porque também uma coisa muito importante é o clima, né, e o clima que a gente vai enfrentar durante a prova. Isso também é treinável, porque se a gente só treina às 6 da manhã, que é um clima normalmente muito ameno, e vai competir, passa meio-dia, 1 da tarde, 2, 3, que é aquele calor insuportável, né, para competir, a performance cai muito. Então a gente tem que ter isso em consideração. E como a gente vai ter experiência com isso? É treinando, entendeu? Então assim, treinar meio-dia é ótimo para desenvolver a capacidade de suportar o calor. Vai desidratar mais, vai digerir pior a comida. Então são diversos fatores que tem que ser levados em consideração quando a gente faz um treino num clima quente, que você tem que ganhar experiência para saber como o seu corpo vai reagir, para na hora da prova, e quando isso acontecer, você reconhecer, né? Se você sempre faz treinos de 1 hora e não come, e mesmo que seja em alta intensidade, né, você nunca come, você não vai saber como o seu corpo vai reagir em alta intensidade comendo, né? Então todas essas experiências a gente procura alcançar durante as fases do treinamento. Mais perguntas. O trabalho de dia e à noite, horários alternados. Como fazer o aluno desenvolver sabendo que a perda de sono afeta o rendimento? Bom, vou voltar aqui nas 4 fases de treinamento. Durante a fase 1, se limitando a sessões de treino de baixa intensidade, até intensidade moderada, mas nunca alta intensidade, as sessões de treino, elas tem que atender a uma consistência. Então, se você tem pouco tempo disponível para o treino, é melhor que você faça uma sessão curta todos os dias do que uma sessão longa a cada 2 ou 3 dias. Então, durante a fase 1, eu sugiro que você realmente treine todos os dias dentro da sua disponibilidade cotidiana. Mas, durante a fase 3 do desenvolvimento anaeróbico, a sessão de treino em alta intensidade tem que respeitar um intervalo de supercompensação, um intervalo de recuperação entre as sessões maiores. Então, durante a fase 3, essa sim, eu sugiro que um treino de alta intensidade só aconteça a cada 2, 3 ou 4 dias.
E entre esses treinos de alta intensidade, se você tem disponibilidade, vai ser melhor para sua recuperação treinos de baixa intensidade. Vai ser melhor que você realize uma recuperação ativa do que simplesmente ficar parado. Tem algumas coisas que são primordiais quando a gente planejar e quando a gente realizar uma sessão de alta intensidade. Eu já falei algumas delas, mas vou repetir que são cuidados essenciais. A gente precisa, para uma sessão de alta intensidade, iniciar com os estoques de glicogênio cheio. Então, que nem eu falei, uma refeição a 2 ou 3 horas antes da sessão de treino é ideal. E ao longo da sessão de treino também a gente consumir alimentos ricos em glicose, o gel de carboidrato, por exemplo, para preservar o glicogênio muscular e hepático também. A razão pela qual a gente só inclui a fase 3 depois de ter completado a fase 1 e fase 2 é que aumenta realmente o risco de lesão, seja porque você está correndo mais rápido e você pode cair, seja porque o impacto na articulação vai ser maior, ou mesmo a lesão por overtraining, por sobretreinamento, por não respeitar o descanso entre uma sessão e outra. Então, a natureza da sessão de alta intensidade já tem já impõe mais estresse ao seu organismo. Esse estresse do treinamento, em conjunto com o estresse ordinário da sua vida cotidiana, seja de horário, seja de compromisso, é um dos maiores causadores do overtraining. Então, é muito mais comum o overtraining acontecer na fase de desenvolvimento anaeróbico do que na fase de desenvolvimento aeróbico. Dito esses cuidados, eu acho que o desenvolvimento anaeróbico, ele tem um momento certo de acontecer dentro da sua periodização. Ele não pode ser constante, mas ele tem uma participação também importante na preparação, né? Uma coisa importante sobre a fase 3. Se na fase de desenvolvimento aeróbico eu recomendo que a gente utilize o frequencímetro, principalmente para a gente limitar a nossa intensidade, para a gente não treinar em alta intensidade. Na fase 3, eu recomendo que a gente não utilize nenhum limitador. Exatamente porque o seu corpo já possui mecanismos naturais limitadores do seu esforço para preservar os seus órgãos vitais. E se você chegou nessa fase realizando um desenvolvimento aeróbico consistente, você está pronto para deixar os seus mecanismos naturais limitarem o seu exercício e não a sua frequência cardíaca ou qualquer outra velocidade ou qualquer outro limitador. Então, na fase 1, eu sugiro que o frequencímetro seja o seu parâmetro de intensidade de treino. Na fase 3, eu sugiro que a sua sensação de esforço seja o seu parâmetro de intensidade. Então a gente tem a fase 1 e a fase 2 para desenvolver a sensação de esforço, comparando ela com a frequência cardíaca. E quando a gente for realizar os treinos de alta intensidade, a gente tirar o frequencímetro para realmente deixar os mecanismos naturais serem os limitadores da nossa performance. E reconhecer essas sensações de esforço e saber, sem um frequencímetro, em qual zona de intensidade você tá, é fundamental quando você está competindo, porque você precisa estar no limite máximo da sua capacidade aeróbica, né? Se você passa para sua capacidade anaeróbica, você não vai resistir por muito tempo sem comer ou naquela mesma intensidade. Então, eu não recomendo o frequencímetro durante as provas, seja ela uma corrida de aventura, seja ela uma ultra trail ou uma prova de mountain bike ou de canoagem, pela mesma razão que eu não quero limitar o meu exercício durante o treinamento, durante a prova eu também não quero limitar. Então, as condições ambientais, emocionais influenciam na sua frequência cardíaca. E isso pode ser um limitador da sua performance no dia da prova, que você não precisa ou não deve
se atender a isso desde que você realizou uma preparação, um desenvolvimento aeróbico adequado. Acham válido treino sem dormir, virando noite? Bom, eu acho que é um bom treino simulado, mas especificamente um treino virando à noite coloca em risco a recuperação durante os próximos dias. Então você tem que programar esse simulado com privação de sono para que os próximos dias você tenha recuperação suficiente. Porque para uma primeira experiência de privação de sono, uma prova, né, principalmente numa prova onde, né, a primeira experiência de uma corrida de aventura longa ou de uma corrida de expedição, as pessoas podem precisar de 2 semanas ou 2 meses para se recuperar daquela prova. Então você tem que ter cuidado para incluir a privação de sono no treinamento, porque certamente ela vai aumentar o tempo de recuperação que você está acostumado. Mas sim, eu acho que se você tem tempo disponível e se você vê esse aspecto como um aspecto determinante para a performance, uma ameaça, eu acho que você tem que criar um treino simulado onde a privação de sono seja exigente. E isso pode significar 60 horas sem dormir, né? Pode significar passar pela segunda noite sem dormir. E aí você já consegue, né? Quem tem alguma experiência já consegue imaginar o tanto debilitado que você vai ficar depois dessa sessão de treino. Você precisa de tempo para se recuperar. Eu acho assim, também, a privação de sono, você também melhora depois de experiência com provas, né? Uma pessoa que nunca fez uma prova de expedição e vai fazer a primeira prova, aí sim é crucial ela passar por essa experiência para saber qual vai ser a reação dela, né? Se ela passar uma noite, ótimo. Se ela puder passar 2 noites, então maravilhoso. Mas assim, também depende de cada um, da rotina de cada um, da disponibilidade de cada um. Para mim, para o Gui, hoje em dia não é mais interessante, porque a gente já faz 3 ou 4 provas de expedição por ano. Então já são muitas noites por ano que a gente se priva e treina para outras provas. E também temos filho, temos outras coisas que impedem a realização de um treino durante toda a noite, entendeu? Então acho que também cada caso é um caso, mas se você nunca fez provas de expedição, ou se você tem muito pouca experiência com provas de expedição, sim, vale a pena você passar por essa experiência. E você tem que se perguntar, com a privação de sono eu quero treinar aspectos fisiológicos ou aspectos técnicos? Porque você pode estar precisando da experiência do seu corpo, como meu corpo vai reagir, como a minha cabeça vai lidar com aquela floresta à noite. Mas você também pode identificar que é preciso treinar a navegação noturna, que é um aspecto técnico da privação de sono, ou qualquer outra que seja a pilotagem da mountain bike com farol, aspectos técnicos de uma modalidade noturna. Outra pergunta. Em prova, o frequencímetro não é bom para estudar o pós-prova? Não olhar durante a prova, mas depois. Sim, para uma prova... inclusive para a prova-alvo, nesse caso. Se você não vai estar se deixando influenciar, o meu ponto é esse. O meu ponto é que o frequencímetro não seja o limitador da sua performance durante a prova. Mas sim, se você quer coletar os dados da sua frequência cardíaca ao longo do percurso, isso pode ser muito valioso para a prescrição de treinamento mais tarde. Após a participação na prova, a recuperação é feita de forma ativa ou passiva? O que eu acho a melhor recuperação de todas? Eu não posso falar. Não, mentira. A recuperação ativa é a natação. A natação coloca o seu corpo na horizontal, ou seja, os seus membros inferiores vão estar nivelados com o seu coração. Você vai fazer movimentação de baixa intensidade que vai estimular a circulação sanguínea, e você ainda tem a água que tem uma pressão maior sobre a superfície da sua musculatura, né? Seja ela dos membros inferiores ou inferiores. Então, se eu tenho a oportunidade e se eu quero encurtar o tempo de recuperação,
aí eu sugiro a natação. A natação seria a melhor maneira de recuperação. Seguidos de, eu acho que um pedalzinho, mesmo que seja no rolo, definitivamente no plano, em marcha leve, em baixa intensidade, né? 20, 30 minutos, ajuda, estimula a circulação sanguínea, que é a razão pela qual um descanso ativo é mais eficiente do que o descanso passivo. Quando você estimula a circulação sanguínea, você aumenta um pouco a pressão sanguínea, você remove os resíduos, o ácido lático com mais eficiência do que se você simplesmente descansar passivamente. O pós-prova também é um momento de você estar ativo fazendo outras coisas que você gosta, sabe? Então a natação pode ser um esporte que você faz, mas que, treinou canoagem até não poder mais para essa prova, então agora eu vou nadar um pouco. Ou vou sair brincar com meus filhos, ou vou me manter ativo, vou escalar, vou me manter ativo de alguma outra forma que não seja fazendo aquelas modalidades que eu treinei tanto, ou não, amo aquelas modalidades. Então vou sair, vou dar um pedal leve, vou fazer uma canoagem leve, como isso que o Gui falou, né? A ideia é ser um descanso ativo para remover resíduo do corpo e te dar uma sensação de recuperação melhor. Então o descanso ativo ele é melhor, mas varia de pessoa para pessoa também. Aí vem outra pergunta, que é: a forma de recuperação é uma regra ou varia de acordo com a prova? Varia de acordo com a prova, igual a gente falou, né? Algumas provas a gente nem tem descanso, porque a gente está dentro de um macrociclo. Então a gente usa a prova como um treino e já segue sem ter descansado nem antes nem depois. Então já segue com foco do nosso objetivo a longo prazo. O que é nítido, que interfere diretamente no tempo de recuperação, é a privação de sono. Então, que nem eu falei durante o treino, mas a gente sente isso nitidamente. Uma prova em que a gente enfrenta maior privação de sono, a gente precisa de mais tempo para se recuperar dessa prova. Então, se não é uma prova-alvo, se não é o pico de performance, é provável que a gente vai se preservar da privação de sono o máximo possível. O lance da privação de sono, ele altera muito, né, o nosso corpo também. Então, assim, dormir é uma prioridade, tanto antes quanto depois da prova. Falam que não existe fazer banco de sono antes da prova, mas poxa, se você dormir 2 noites assim muito bem dormidas, de preguiça mesmo, antes da largada de uma prova de expedição, isso faz sim diferença e vai te ajudar a virar aquela primeira noite mais tranquilo, né? Da mesma forma depois da prova. Então, depois da prova, a gente dormir o máximo possível também vai ajudar muito na recuperação. Eu diria que o período, né, a semana de polimento, ela pode ter dos objetivos dela é colocar o seu sono em dia, se a sua rotina for puxada, se você está indo para uma prova onde a privação de sono é determinante. E uma experiência que a gente teve com as corridas de aventura de estágio, as provas que a gente correu na China, que eram de 3, 4 ou 5 dias, elas eram realizadas em estágios. Todo dia tinha uma largada, a gente realizava um percurso que envolvia canoagem, bike, corrida, né, em qualquer sequência, e todo dia tinha uma chegada. E a gente ia, todos os atletas, para o hotel, e no outro dia largava novamente num outro percurso com uma outra sequência de modalidades. Nessas provas de estágio, a recuperação entre um estágio e outro era muito determinante e ensinou pra gente muito o que fazer, como lidar, como o nosso corpo se comportava realmente, se a gente limitar a recuperação, e por que todo dia tem uma largada e uma chegada, e os percursos também eram demarcados, a navegação era muito, como é que se diz? Pouca, insignificante durante a prova. Isso fazia com que a intensidade da corrida de aventura de estágio é muito maior do que a intensidade de uma corrida de expedição. Era como se a gente largasse no Adventure Camp no sábado, outro no domingo, outro na segunda e outro na terça. E aí a gente viu que
a gente precisava de o máximo de sono possível entre um estágio e outro. Não porque era privação de sono, mas era o que melhorava a nossa recuperação. Então, depois da chegada, a gente tinha uma prioridade de comer, beber, dormir, para acordar antes do jantar, para comer, beber e dormir novamente o máximo possível. E isso era a prioridade em cima de fazer um descanso ativo, de fazer uma natação, de fazer uma massagem, de fazer um giro de bike, porque os recursos eram muito limitados, o tempo era muito limitado. Outra pergunta, em relação aos treinos de navegação, eles são direcionados para momentos específicos ou devem ocorrer durante toda a periodização? Então, eu considero como um aspecto técnico que a gente precisa treinar e, como eu falei, eu acho que as melhores oportunidades de treinamento, desenvolvimento, de aprimoramento técnico estão na fase 1 e na fase 2. Mas nada impede de você incluir também algum treino técnico de navegação, mesmo na fase 3. Esses treinos técnicos de navegação, na maioria das vezes, é realmente pegar um mapa topográfico e ir para um ambiente desconhecido. O melhor treino de navegação é realmente um mapa desconhecido de uma área que você não esteja familiarizado, né? O que torna o treino de navegação uma logística complicada, realmente, né? Mas é necessário, é determinante. Gente, então assim, como ser o mais rápido, né, na corrida de aventura? Baseado na nossa experiência, a gente considera que é desenvolvendo o máximo da sua capacidade aeróbica, porque esse é o metabolismo predominante durante as provas de corrida de aventura. O metabolismo anaeróbico, ele pode sim ser determinante em momentos cruciais, numa largada, numa chegada, numa disputa, né? Então, por isso ele também tem que existir, mas ele é 10% do que você... ao longo de uma prova inteira, né? Então, realmente, desenvolver a sua capacidade aeróbica vai fazer você ser muito mais constante durante uma corrida de aventura. Da mesma forma, as habilidades técnicas, né? Então, as habilidades técnicas vão te trazer eficiência, vão fazer você progredir com agilidade nos terrenos difíceis, né? Num downhill de bike, num push bike, num rio de corredeira, você tá virando em cada corredeira ou você tá dando risada e descendo feliz da vida, né? Tem as duas formas de passar pelo mesmo lugar, né? Então a capacitação técnica é fundamental para se ser um corredor de aventura eficiente, né? Rápido. Então, na oficina Multisport, a gente propõe o desafio de correr 1.000 km em 100 dias para garantir que os nossos atletas tenham esse período de base consistente. E por que a gente usa a corrida e não a bike, por exemplo? Porque na corrida de aventura, as etapas de trekking tendem a ser as mais determinantes durante a prova, né? Elas são as que, em termos de tempo, né? Não de quilometragem, mas de tempo, elas são as que duram mais. O trekking e a corrida é a modalidade mais difícil de você ser ajudado, porque na bike você tem a descida que você descansa, ou você tem o reboque que pode realmente te rebocar, te puxar. Na canoagem você tem o vácuo, você tem remo em barcos duplos, mas no trekking é você e você mesmo. O reboque pode te ajudar, mas é muito mais difícil, né, do que nas outras modalidades. E além disso, a corrida é o esporte que requer menos recursos para você treinar. Então você sai da porta da tua casa e está aproveitando o treino, né? Um treino que pode ser resolvido muito facilmente, com pouco recurso. Então, se você vai viajar, você leva um tênis, né? Você não precisa levar a bike inteira. Ou caiaque. Ou caiaque, né? Que é pior ainda. E ele é muito efetivo, então com meia hora todo dia a gente consegue resultado, né? Então é por isso que a gente usa a corrida. Agora sim, se você tem mais tempo, né? A gente acrescenta a bike. Se você tem mais tempo, a gente acrescenta a canoagem, né? Então assim, por exemplo, para o desafio 1.100 km em 100 dias, a gente sugere que você tenha 10 horas semanais para treinar, né? Alguns atletas têm 15 horas, então isso
a gente vai acrescentar com bike. Alguns atletas têm 20 horas, vamos acrescentar mais bike. Alguns atletas têm mais do que 20 horas, então vai entrar a canoagem. E por aí vai pra gente ter constância nesse treinamento de base. Quando a gente vem chegando próximo ao objetivo e também nas sessões simulado, a gente procura falar de aspectos estratégicos, de aspectos logísticos, nutricionais, de hidratação da prova, né? Então, você ter visualizações, pensar positivamente, pensar, se visualizar dentro da prova, visualizar situações positivas e negativas que podem te fortalecer, mas ameaças que você também tem que estar preparado. Então a gente se corresponde muito, né? Então quando vai chegando perto da prova, com a equipe dentro, né? A Cami e o Gui dentro da equipe, a gente faz um planejamento super minucioso para cobrir toda a parte de planejamento, e a gente na oficina Multisport, Cami e Gui na oficina Multisport, passamos para os nossos atletas a forma de fazer esse planejamento e também o trabalho mental, de empoderamento e de fortalecer as fortalezas e não esquecer que ameaças podem ocorrer e também estar preparado para elas. Como treinar a canoagem para atletas com restrição a essa modalidade? O que é primordial na canoagem é treinar a técnica da remada e não o condicionamento físico, porque se você não tem uma técnica aprimorada, não adianta você treinar a parte física, porque o seu ganho vai ser muito pequeno. De maneira geral, as pessoas têm menos capacidade aeróbica com a musculatura dos membros superiores do que com os membros inferiores. De maneira geral, a maioria da população já utiliza as pernas para caminhar ao longo da vida inteira, ao passo que os membros superiores, se você não desenvolve com algum esporte específico, eles não vão ter essa capacidade natural. Então, realmente, a canoagem tem um limitante técnico para você desenvolver a capacidade aeróbica. Aquela musculatura dos membros superiores não conseguem nem te propulsionar à frente se você não tiver a técnica. É isso, gente. Espero que a gente tenha esclarecido dúvidas e tenha passado um pouco do nosso conhecimento sobre treinamento para vocês. Lembrando que o Gui é educador físico e nós dois somos atletas com experiência de corrida de aventura aí de mais de 17 anos. Então, tudo que a gente está falando, além de ter sido estudado, são coisas que a gente vivenciou, que a gente experienciou e experimentou diferentes formas de fazer, né? Não é só na teoria, ou assim, tem muita prática envolvida também, porque a corrida de aventura é um esporte que pega o livro de fisiologia e faz hack e joga tudo fora, porque quando a gente começa a ficar noites e noites sem dormir, tem outros sistemas que ativam, né, no nosso corpo, que fazem a gente progredir de uma forma muito, muito doida, né? Sem explicação, assim. Então, são essas experiências que a gente tenta passar para cada um dos nossos atletas e que a gente vivencia, e que é importante anotar sensações, sempre anotar sensações, então, de treinos ou de provas, para poder resgatar aquilo numa outra situação e lembrar que aquilo foi bom ou que aquilo foi ruim. Se foi ruim, como fazer melhor, ou como reconhecer aquilo quando aquilo se aproximar, né? Aquela situação ruim, então desconforto estomacal, ou enfim, é por causa da minha intensidade, né? Muitas vezes a gente tem o desconforto estomacal porque tá indo muito rápido, então se diminui a velocidade, se consegue perceber isso ao longo de uma prova ou ao longo do treino, tem como reverter antes que seja tarde demais. Então passar por todas essas experiências é importante para reconhecer, para se autoconhecer. Não existe uma receita de bolo para o treinamento físico, mas, como a Cami falou, o conhecimento é uma interação entre os atletas
treinadores e fisiologistas. E a gente hoje em dia tem acesso a esse conhecimento, já tem bastante conhecimento sobre treinamento físico mesmo, né? Quando eu comecei a fazer corrida de aventura, todo mundo dizia: você é louco, daqui a 10 anos seu joelho não vai aguentar mais, você vai estar todo arrebentado. E eu vi ao longo desses 20 anos que o tempo de recuperação do meu corpo depois de uma corrida de expedição só diminuiu. No começo, quando eu fazia uma prova de 5 dias, eu precisava de 2 meses para me sentir forte de novo. Hoje em dia, eu sei que em 2 semanas eu já estou com uma recuperação bem completa. E isso prova que a adaptação do organismo e aí a minha teoria é de que a capacidade aeróbica do ser humano é ilimitada. E assim, gente, o autoconhecimento, ele é fundamental. Então, você passar pelas experiências e anotar, e poder visitar aquela anotação antes de outras chances de viver outras experiências, né? É fundamental para o seu crescimento como atleta. Então, com isso, você ganha uma bagagem muito grande de conhecimento sobre você mesmo e sabe como agir, sabe como se prevenir de situações, né? Eu acho que você me lembrou de uma coisa importante também que eu não falei, porque os fisiologistas atualmente não têm ferramentas capazes de prever a performance humana. Então, essa é a razão que não existe ainda uma receita de bolo para o treinamento físico, porque a interação entre o organismo do atleta, o ambiente, a sua mentalidade, seus aspectos psicológicos tornam a performance imprevisível. A gente não tem hoje nenhuma ferramenta capaz de dizer que este marcador fisiológico é determinante da performance de esportes de endurance, ou é o VO2, ou é a velocidade aeróbica, ou nada disso é uma ferramenta eficaz de previsão de performance. E a gente não pode se apegar a números, né? Mesmo os valores da frequência cardíaca de dia após dia variam completamente, variam com o clima, variam com o tanto que você dormiu, variam com o seu nível de cansaço. Então, tudo isso tem que sempre ser levado em consideração para você não se sabotar com aquele número que está aparecendo ali ou com qualquer número, né, que seja. Criando uma conduta conservadora durante as fases de desenvolvimento aeróbica, usando a frequência cardíaca como limitador da intensidade da zona de treinamento, e uma conduta arrojada no momento de desenvolvimento anaeróbico, onde você quer que os limitadores naturais do seu organismo sejam acionados para que você se aproxime da sua máxima potência. Bom, para finalizar, agora na Patagônia, né, foram 40 horas de prova e, assim, no último trecho a gente teve que andar em alta intensidade o tempo todo, assim, foi muito louco, porque eu não tinha feito nenhum treino de tiro esse ano ainda e, né, muito menos o ano passado, porque estava vindo de uma sequência super ruim de treinamento e muitas provas e eu não quis dar tiro, eu não quis entrar na fase 3 do treinamento até chegar próximo agora, que seria a hora que eu estaria começando esse treinamento para a Colômbia, que ia ser no final de abril, né? E aí chegou no meio da prova da Patagônia, a gente precisa andar tudo, chegou no último trecho, a gente precisou tirar da onde não tinha e poxa, eu não treinei nenhum dia tiro na minha vida pra estar aqui nessa prova, né? Só que ali eu tinha muito. Eu tinha porque eu tinha adrenalina, eu tinha outros hormônios correndo no meu corpo que fizeram eu andar até mais forte do que se eu tivesse feito toda a periodização maravilhosa como deve ser feita, entendeu? Então, assim, isso que o Gui falou, que
a gente não tem como medir, realmente, se fizessem um estudo daquela situação com a nossa equipe, teria sido fora da curva de qualquer estudo, porque a gente não estava preparado para vivenciar aquilo, mas por experiência, por emoção a gente conseguiu, né? Então, assim, é muito louco o que a gente pode passar, vivenciar, e assim, aquilo tem que ser anotado e a gente tem que visitar isso sempre antes de uma prova, porque é possível, né? É possível a gente fazer coisas extraordinárias. O esporte dá oportunidade igual para todo mundo durante o percurso de viver uma experiência inesquecível. Pela primeira colocação ou simplesmente para alcançar a linha de chegada, a oportunidade de viver uma performance inesquecível é igual para todo mundo, só depende da sua motivação. E da sua determinação. Porque, assim, motivação e determinação são duas coisas que precisam existir durante a prova, mas a gente tem muitos momentos de alta e baixa durante uma corrida de aventura. Então, manter a motivação alta, às vezes, é muito difícil. E a gente tem que aceitar que vão ter fases de baixa, fases de muita baixa, e que se a gente não tiver determinação para passar aquela fase, a gente vai entregar a prova ali, né? E a corrida de aventura só termina quando acaba realmente. A gente não sabe o resultado, tudo pode acontecer até o último trecho da prova, né? Olha, eu vou contar então uma fórmula que eu uso nos meus treinos simulados, a fórmula de visualização. Eu não ia falar não, mas eu vou contar. Essas experiências de outras competições, de outros momentos no treino, de outros momentos de vida em que eu realmente vivi e experimentei uma performance inesquecível, eu guardo ela na minha memória. E quando eu tô lá no treinamento, fazendo um treino simulado, tentando me aproximar das condições, eu costumo fazer uma visualização onde eu enxergo esse lugar, tento criar uma imagem o mais próximo possível daquele ambiente e tento me enxergar de fora naquele ambiente. Dessa maneira eu consigo visualizar, criar uma imagem mental da minha performance e conduzir essa imagem tentando se aproximar das condições da prova que eu tô treinando, que eu tenho expectativa. Então eu uso uma memória, mas eu tento a partir da imagem dessa memória conduzir o meu bonequinho lá ao longo de um percurso que vai me levar para a prova que eu estou me preparando. E aí, ao longo desse percurso, eu tento garantir que eu levo aquelas emoções que eu vivi, que são inesquecíveis, para aquele percurso. É a maneira como eu faço uma projeção, uma visualização da prova que eu estou me preparando. É uma forma que eu tenho de preparação psicológica para as provas mesmo.